Meu nome é Roberto Estrada e tenho mais de 25 anos como professor. No início da minha carreira, comecei a dar aulas em áreas rurais, principalmente em comunidades pequenas. Tive várias experiências com o sobrenatural e gostaria de compartilhá-las. Desta vez, contarei a primeira que tive como professor. Peço desculpas por não revelar o nome nem a localização do lugar, pois ainda há pessoas vivas envolvidas e respeito suas privacidades. Recém-formado e sem experiência, enfrentei dificuldades para conseguir uma vaga. As poucas disponíveis na cidade já estavam ocupadas por outros colegas. Ofereceram-me uma posição no município de Sorriso, mas quando estava prestes a me mudar, fui informado de que a vaga já havia sido preenchida. Senti-me frustrado porque, depois de tanto esforço e da dedicação dos meus pais, parecia que não haveria recompensa. Um colega da minha turma me contou que havia vagas disponíveis em algumas comunidades próximas. Ele e uma amiga planejavam ir, mas de última hora a colega desistiu. Animado, ofereci-me para acompanhá-lo. Em poucos dias apresentei meus documentos e na semana seguinte fui autorizado a assumir a vaga. Com a bênção dos meus pais, parti para começar minha jornada como professor. Meu colega Damião comentou durante a viagem de ônibus que também tinha dúvidas sobre aceitar a vaga. Ele havia tentado outras oportunidades, mas em muitas delas era necessário pagar para conseguir uma posição em áreas urbanas e, como não tinha recursos financeiros, aceitou o que estava disponível. Falei para ele ver o lado positivo. Essa experiência poderia nos ajudar a conseguir vagas melhores no futuro. Fomos bem recebidos na comunidade e nos ofereceram um quarto para ficarmos. Todos os dias íamos à casa do senhor João e da senhora Iara, que nos forneciam alimentação. A senhora Iara também cuidava da limpeza do quarto e da nossa roupa. Desde o início, nos recomendaram que não nos desviássemos dos caminhos estabelecidos, por segurança. Eu decorei o caminho de ida e volta e segui as orientações dos moradores para nunca tentar atalhos. O trajeto diário durava cerca de 90 minutos, mas morar ali não era tão ruim. Na cidade, a vida é acelerada e ali eu podia observar e apreciar as coisas ao meu redor. Algumas vezes o clima era ameno, mas em outras, o calor era insuportável por causa da vegetação densa. Via diferentes tipos de plantas e animais pelo caminho, especialmente no final da tarde, quando buscavam abrigo contra predadores noturnos. Os moradores comentaram que andar por aqueles caminhos era arriscar a vida, pois todos os anos, pessoas desapareciam na região sem deixar vestígios. Isso se devia aos poços abandonados e ao aumento do nível dos rios durante a temporada de chuvas, que frequentemente arrastavam tudo à sua passagem. Uma tarde, enquanto voltava para casa, vi um menino no meio do caminho. Não o reconheci de nenhuma das comunidades locais. Ele vestia um calção curto, estava sem camisa e com o cabelo endurecidos pelo barro. O chamei várias vezes, mas ele me ignorou completamente. De repente, ele saiu do caminho e eu estupidamente o segui. O garoto andava muito rápido e, por mais que tentasse alcançá-lo, não conseguia. Continuei andando até que tropecei e percebi o enorme erro que havia cometido. Olhei ao meu redor, mas nada parecia familiar. Toda a vegetação era igual, e isso me deixou completamente desorientado. O melhor de tudo é que nem eu sabia por que havia seguido aquele menino. Comecei a caminhar sem rumo. Não sabia se estava indo para a trilha, para a vila, ou me adentrando ainda mais em território desconhecido. O pânico de me perder ou de encontrar algum animal selvagem me fez começar a correr. Caí várias vezes, fiquei sem ar e precisei parar por alguns momentos. Comecei a sentir que toda vez que eu parava, mãos muito frias tocavam minhas costas ou meu peito. Logo percebi que eram mãos pequenas, que deixavam marcas de lama onde tocavam. Não sei quanto tempo passou,
mas acabei saindo no lado oposto das casas do povoado. Enquanto passava em frente à casa de seu João, ele me viu e perguntou o que tinha acontecido. Dona Yara respondeu que era óbvio, pois eu tinha marcas de pequenas mãos sujas de lama na camisa. Eles puxaram algumas cadeiras e me pediram para me sentar. Ofereceram-me um pouco de água e depois um café bem forte com um pouco de álcool. Isso vai tirar o susto, garantiu Dona Yara. Alguns minutos se passaram, mas minhas mãos ainda tremiam. Com voz tranquila, seu João me disse que já tinham me avisado para não sair do caminho. Ainda assustado, perguntei de quem era aquele menino. Ele respondeu que o chamavam de o Menino da Água. Ninguém sabia ao certo desde quando ele começou a aparecer. Quando seu João era jovem, aquele menino já vagava pela região. O pai dele contou que décadas atrás, fortes chuvas fizeram com que várias vilas desaparecessem, arrastadas pelas águas. Talvez o corpo daquele menino tenha vindo com a enxurrada lamacenta e ficado enterrado no barro. Todos no povoado diziam que algo espreitava entre a vegetação. No início achavam que era alguma criatura das lendas do nosso país, mas com o tempo as pessoas começaram a encontrar o menino. Assim como eu, muitos começaram a segui-lo sem perceber, mas ele desaparecia diante de seus olhos. Muitos acreditavam que aquele menino era um emissário da morte. Seu corpo magro, se você olhar de perto, mostrava os ossos colados à pele. Colocaram velas no lugar onde ele era mais avistado, mas aquela alma ainda vagava pela trilha e arredores. Não deixavam as crianças andarem sozinhas pelo caminho ou fora da vila, porque algumas já haviam desaparecido e nunca foram encontradas. As crianças que brincavam com elas diziam aos adultos que o menino da água as tinha levado. Já estava escurecendo quando cheguei ao quarto onde Damião já estava. Depois de tomar banho, contei o que tinha acontecido e o que o casal de idosos me contou. Ele também havia sido alertado, mas sobre outras criaturas que apareciam no caminho para o outro povoado. Depois daquela experiência, no tempo que passei por lá, nunca mais segui o menino. No entanto, ele cruzou meu caminho outras 2 vezes. Dona Yara, que acreditava em bruxaria, disse que aquele menino já tinha me marcado e queria me levar com ele. Ela me deu um colar feito de conchas trazidas de alguma praia, com um pequeno osso que ficava na parte de trás, sobre minha nuca. Ela explicou que aquilo era um amuleto para afastar espíritos maus. Eu a olhei com dúvida, mas ela garantiu que aquele espírito já não era bom, mas algo completamente oposto. Até hoje, conservo aquela proteção feita pela senhora. Tanto Damião quanto eu passamos 2 ciclos escolares naquela região até conseguirmos nos mudar para algo melhor. Nunca mais voltei àquelas vilas, então não sei se o menino da água ainda aparece. Em 2016, tive problemas financeiros como todos aqui na Argentina, que me obrigaram a mudar de apartamento, buscando um aluguel mais barato. Acabei encontrando uma casa pequena, em um bairro próximo ao meu. Era simples, sem muitos móveis, apenas o essencial, mas me fazia economizar bastante. Não tinha problemas aparentes. Creio que o motivo do preço baixo era porque não estava muito equipada, mas para mim era o suficiente. Bom, com alguns móveis que eu já tinha, me mudei. Passei as 2 primeiras semanas tranquilo, até que meus amigos decidiram organizar uma pequena reunião para comemorar a nova casa. Era uma noite agradável. Estávamos todos conversando após o jantar, espalhados pela sala usando todos os assentos disponíveis. De repente, os 5 que estavam lá comigo olharam ao mesmo tempo para um pequeno armário no corredor, perto do banheiro, em direção ao quarto. O motivo?
Ouviu-se 2 batidas vindas dali. Enquanto todos olhavam, começamos a escutar algo arranhando desesperadamente do lado de dentro. O som era estranho, difícil de identificar se era de um animal, porque parecia diferente. Um amigo decidiu se levantar e eu o segui, enquanto os outros sugeriam que poderiam ser ratos, ou talvez um gato ou cachorro que tivesse entrado por engano. Quando estávamos quase chegando ao armário, juro por tudo o que é mais sagrado, todos ouvimos uma mulher rindo lá dentro. Todos saímos correndo da casa, deixando as luzes acesas. Não era tão tarde, tinha apenas escurecido, mas ainda eram umas 19 horas. Um amigo sugeriu que eu ligasse para o proprietário para relatar o ocorrido. Fiz isso, colocando a ligação no viva-voz para que todos pudessem ouvir. O proprietário, um homem de 50 anos, me atendeu. Expliquei o que tinha acontecido, ainda olhando de fora da casa para o corredor e para a porta do armário, que continuava fechada. Depois de me ouvir, o proprietário ficou em silêncio por alguns segundos. Pediu que eu esperasse um momento e todos escutamos claramente ele tentando abafar o telefone, mas sem sucesso. Ele disse para sua esposa: "A louca voltou para aquela casa." A esposa, que parecia estar perto dele, respondeu: "O quê? Mas ela morreu há 2 meses, não?" "Sim, eu sei, mas ela ainda está lá." Enquanto ouvíamos isso, ninguém acreditava que era uma piada. Era algo sério. Perguntei se ele sabia o que poderia ter acontecido, e ele respondeu que sim. Disse que eu podia passar a noite em outro lugar e que no dia seguinte ele me ajudaria a mudar para outra casa. Um amigo perguntou o que havia ocorrido naquela casa antes, e o proprietário contou que anos atrás alugava o local para um casal. Eles relatavam que uma mulher aparecia no teto e tocava a porta à noite. Descreveram-na várias vezes, mas ninguém sabia quem era. Certa vez o casal viu o corpo de uma mulher ser recolhido na vizinhança e reconheceu como sendo a mesma mulher que os atormentava. Depois disso, começaram a vê-la dentro da casa, saindo do armário. Eles não suportaram e foram embora. Desde então, a casa ficou vazia. No dia seguinte, mudei para outra casa com a ajuda do proprietário e dos meus amigos. Durante todo o tempo que morei naquele bairro, aquela casa permaneceu vazia, abandonada e com o jardim descuidado. Nunca tive coragem de perguntar ao proprietário mais sobre isso. Isso aconteceu há alguns anos, mas ainda me dá uma sensação estranha sempre que penso. A única razão pela qual estou falando sobre isso agora é que sinto que já passou tempo suficiente desde que aconteceu e que não estou arriscando nada ao colocar isso na internet. Naquela época, minha esposa e eu tínhamos acabado de nos mudar dos subúrbios para a cidade. Acabávamos de ter nosso 3º filho e, entre as coisas de bebê, os brinquedos e o caos geral, nosso apartamento parecia pequeno demais. Encontramos uma casa agradável em um bairro tranquilo e seguro. Os vizinhos descreveram o lugar como aquele tipo de lugar onde você se sentiria à vontade, deixando as portas destrancadas. A casa em si não era enorme, mas definitivamente era um upgrade em relação ao espaço pequeno onde vivíamos antes. Uma das características que chamou a atenção da minha esposa foi o quintal. Ele tinha um jardim bonito, embora um pouco mal cuidado, com algumas estátuas antigas espalhadas. Eram desgastadas, um pouco assustadoras, como algo tirado de Game of Thrones. Eu sei que parece estranho, mas minha esposa e eu adoramos. Dissemos que dava personalidade ao quintal. Eu era meio indiferente, então deixei tudo como estava, estátuas e tudo mais. Achei que isso significava menos trabalho para mim e nunca iria reclamar disso.
Alguns dias depois de nos mudarmos, eu estava observando o quintal pela janela quando notei algo estranho. Uma das estátuas, um anjo, estava virada de costas para a casa. Todas as outras estavam voltadas para nós, então aquilo parecia fora do lugar. Eu poderia jurar que todas elas estavam viradas na mesma direção, mas não tinha certeza. Não pensei muito nisso e apenas assumi que estava me confundindo. Na manhã seguinte, olhei pela janela novamente e foi quando percebi. Outra estátua tinha virado de costas para a casa. Dessa vez eu sabia que algo estava acontecendo. Nunca tive tanta certeza de algo na vida. Perguntei à minha esposa sobre isso, mas ela só deu de ombros e disse que não tinha notado nada. Pensei que talvez fosse meu filho Leon. Ele era um pequeno brincalhão naquela época, sempre aprontando algo. Mas quando perguntei, ele apenas me olhou como se eu fosse louco. Eu sabia que algo estava acontecendo, mas não tinha como provar. Não queria fazer um escândalo, então tentei ignorar. Além disso, tinha problemas maiores para me preocupar. Não gosto de admitir, mas nossa situação financeira estava muito apertada naquela época, e eu vivia com o medo constante de perder meu emprego. Alguns dias se passaram sem nada estranho acontecer e comecei a relaxar. Mas então, uma noite olhei pela janela e meu coração quase parou. Todas as estátuas estavam alinhadas em fila bem na borda da casa, apenas paradas ali. Era uma visão assustadora, como algo saído de um filme. Eu sei que soa ridículo, mas parte de mim sentiu como se todos aqueles olhos estivessem olhando para mim. Eu não sabia se aquilo era mais assustador ou bizarro. Fui para fora para olhar mais de perto, tentando entender. Antes de abrir a porta dos fundos, olhei nervosamente ao redor do quintal para garantir que não havia ninguém lá fora. Era de dia, mas eu estava paranoico. Finalmente criei coragem, abri a porta e fui inspecionar as estátuas. Fui tentar levantar uma delas e percebi algo imediatamente. Essas estátuas eram pesadas demais para uma pessoa movê-las sozinha. Nem eu consegui movê-las. Enquanto eu decidia o que fazer, minha esposa saiu para fora, e o olhar em seu rosto me disse que ela estava tão apavorada quanto eu. Ela sugeriu que talvez alguns dos outros vizinhos estivessem mexendo conosco, tentando assustar os novos moradores, mas essa explicação não fazia nenhum sentido. Já tínhamos conhecido todos os vizinhos, e todos pareciam pessoas normais. Além disso, eu tinha dificuldade em acreditar que alguém em sã consciência faria isso com uma família com crianças pequenas. Chamamos a polícia, mas, como era de se esperar, eles não puderam fazer muito. Sugeriram instalar câmeras de segurança, mas não tínhamos dinheiro para isso. Disse a eles que faríamos, mas por dentro, eu estava muito relutante em tomar uma medida tão drástica. Depois que os policiais foram embora, eu tentei seguir em frente, mas nem eu nem minha esposa nos sentíamos seguros. Depois de alguns dias de tranquilidade, pensei que tudo havia acabado, mas eu não poderia estar mais errado. Um dia, ao brincar com meus filhos no quintal, vi algo que me gelou o sangue. Estava pichado, em letras pretas enormes, na parede dos fundos da nossa casa. Vão embora. Sem pensar, quase derrubei meu filho ao ver aquilo. Imediatamente corri para dentro de casa com as crianças e pedi à minha esposa que ficasse lá dentro com elas. Não sei o que deu em mim. Não sou o tipo de pessoa corajosa, mas comecei a correr pelo jardim gritando ameaças para quem quer que tivesse vandalizado minha casa. A adrenalina estava correndo pelas minhas veias e eu estava pronto para enfrentar quem fosse, mas não havia ninguém no meu quintal. Eventualmente, desisti de procurar. Enquanto voltava para casa, a adrenalina deu lugar a um medo puro. Aquilo era sério. Alguém tinha deixado uma mensagem direta nos ameaçando. Chamamos as autoridades novamente e eles registraram outro boletim de ocorrência, mas sem pistas
não havia muito que pudessem fazer. Eu insisti para que eles ficassem na propriedade, caso os culpados voltassem, mas eles disseram que não tinham evidências suficientes para justificar o uso de recursos dessa forma. Para eles, poderia ter sido apenas um grupo de adolescentes delinquentes. Minha esposa estava ainda mais abalada do que eu, e eu fiz de tudo para tranquilizá-la, dizendo que ficaríamos bem, mesmo que por dentro eu estivesse apavorado. Naquela noite eu estava na cozinha quando ouvi minha esposa gritar da sala de estar. Corri até lá e ela estava parada perto da janela, apontando para fora. Olhei e senti meu estômago revirar. Havia 5 pessoas no nosso quintal. Elas estavam sujas de sangue e usando máscaras brancas, dançando de uma maneira estranha e abrupta, quase como marionetes. Nós simplesmente ficamos lá, olhando, chocados demais para nos mexer. Foi a coisa mais perturbadora que já presenciei. Finalmente saí do meu transe e peguei a maior faca de cozinha que tínhamos. Gritei para minha esposa ligar para as autoridades, e enquanto ela fazia isso, corri para fora com a faca na mão. Gritei como um louco e dei um passo em direção a eles, mas imediatamente me arrependi. Eram 5 contra 1. Eles poderiam estar armados. Antes que algo mais acontecesse, me virei e corri de volta para dentro de casa, como um completo covarde. De repente, eles pararam de dançar e correram para dentro do jardim, desaparecendo de vista. Eu disse à minha esposa para subir, pegar as crianças e se esconder, enquanto eu guardava a porta dos fundos caso eles tentassem entrar. Quando a polícia chegou, aquelas pessoas já tinham ido embora. Os policiais fizeram uma busca minuciosa, mas não encontraram nenhum vestígio deles. Aquilo foi a gota d'água. Não me importei mais com os custos. No dia seguinte, comprei e instalei câmeras de segurança. Minha esposa ficou histérica por semanas, implorando para que nos mudássemos para outro lugar. Eu disse a ela que se algo mais acontecesse, nós nos mudaríamos, mas que financeiramente isso seria um desastre. Felizmente, as câmeras pareceram resolver o problema, porque aquelas pessoas nunca mais voltaram e nenhum outro incidente ocorreu na propriedade. O mais assustador, no entanto, é que ainda moramos na mesma casa e nunca recebemos nenhuma explicação sobre o que aconteceu. A casa da minha avó é estranha, pois tem um enorme pátio no meio e os quartos formam um círculo com janelões. Ou seja, dos quartos você pode ver o pátio e do outro lado das janelas dá para enxergar a sala de jantar, a cozinha à direita e a sala de estar e o hall de entrada à esquerda. Se pensarmos bem, é uma casa sombria, mas nunca tínhamos tido experiências estranhas nela. Meus irmãos e eu adorávamos ir lá. Íamos tanto que até deixávamos roupas na casa. Os outros netos também visitavam, mas não tanto quanto nós. Houve um período em que a melhor amiga da minha avó lutava contra o câncer. Foram meses de batalha até que finalmente ela descansou. Minha avó era a única pessoa em quem ela confiava, então praticamente morou na casa dela durante esse tempo. Nesse período, ficamos na casa da nossa avó para cuidar dos 2 cachorrinhos dela, que não podiam ficar sozinhos sem se estressar ou sofrer. Não foi difícil para nós. Eu e meus irmãos tínhamos 11, 13 e 14 anos e até tínhamos nossas coisas no quarto de hóspedes. Nos revezávamos para estar lá e nada nunca aconteceu para nos assustar. Nada de paranormal, pelo menos até aquela noite. Naquela ocasião, meus 2 irmãos estavam comigo e era a primeira vez em muito tempo que ficávamos juntos lá sozinhos. Conectamos o PlayStation 2 que tínhamos guardado e começamos a jogar. De repente ouvimos algo. A princípio achamos que vinha de longe, de outra casa, mas prestando atenção, percebemos que era uma música bem antiga. Já estava claro que todos nós estávamos ouvindo.
Baixamos o volume da TV e pausamos o jogo. Vem da sala? Perguntou um dos meus irmãos. Quem sabe? Será que a avó veio ou alguém entrou? Perguntei, enquanto meu irmão mais velho se aproximava devagar da janela para olhar o resto da casa. Desligamos a TV e nos aproximamos dele. As palavras que vieram a seguir me aterrorizam até hoje. Tem alguém na sala. Alguém entrou na casa. Não tínhamos telefone por perto, apenas no quarto da avó, e para chegar lá precisaríamos sair para o corredor, o que nos colocaria na linha de visão de quem quer que estivesse ali. Estávamos assustados, pensando se precisaríamos nos defender. Nosso irmão mais velho era menor que eu, tinha apenas 14 anos e nunca tínhamos nos envolvido em brigas antes, então sabíamos que isso não acabaria bem para nós. São idosos, disse um dos meus irmãos, espiando pela janela. Olhem, venham aqui, são 2 velhinhos. Nós 3 nos aproximamos lentamente e vimos que ele estava certo. Eram 2 velhinhos dançando abraçados na sala. Pelo jeito encurvado dos corpos, pareciam ter mais de 80 anos, talvez mais velhos que nossa avó. Achamos muito estranho. Pensamos que fossem conhecidos dela ou algo assim, então decidimos sair para ver o que queriam. Mas aí veio a parte mais estranha. Estávamos vendo os 2 com clareza, como se fossem qualquer pessoa comum, mas assim que abrimos a porta, a música parou e os velhinhos sumiram. Foi questão de 1 segundo, 1 instante. Corremos para a sala, mas não havia ninguém. A porta estava bem trancada e tudo no lugar. Até o toca-discos do nosso falecido avô estava desconectado e mais tarde ela confirmou que nem funcionava mais. Na manhã seguinte, quando minha avó voltou para casa, contamos tudo a ela. Ela ficou surpresa, pois nunca tinha ouvido nada parecido e nenhum visitante tinha mencionado algo assim. Morando ali há 2 décadas, ela mesma nunca havia presenciado nada estranho, mas acreditou em nós e decidiu perguntar à senhora que vendeu a casa, a filha dos antigos donos que vivia na mesma rua. Quando foi conversar com a mulher no dia seguinte, encontrou a mãe dela, uma senhora que parecia ter quase 100 anos e mal conseguia falar. Lá, minha avó contou o que vimos, e a senhora sorriu dizendo: meu marido sempre cumpre suas promessas. Ela contou sua história. Em sua juventude, foi obrigada a se casar com o homem que se tornou seu marido, e tiveram uma vida relativamente feliz. Ele sempre foi o melhor parceiro que ela poderia desejar, mas com o tempo, ela percebeu que ele não era realmente feliz. Reparou, no entanto, como ele ficava radiante quando o melhor amigo e a esposa dele os visitavam. Uma noite ela o confrontou. Você está apaixonado pela esposa do seu amigo? Ele ficou sem reação, mas logo esclareceu tudo. Não era o que ela pensava. Na verdade, ele amava o melhor amigo desde a infância, de um jeito que nunca teve coragem de confessar. Os 2 casaram-se, formaram famílias, mas viveram um amor platônico reprimido. Jamais quebrei meu juramento de fidelidade a você e nunca o farei, ele disse. Ela compreendeu e, apesar de difícil, aceitou as visitas do amigo, porque sabia que eles ficavam verdadeiramente felizes juntos. Muitos anos depois, o melhor amigo ficou viúvo e, sem a esposa, não conseguiu seguir em frente. Perto de morrer, seu marido foi se despedir dele. Ao final, ouviu-se um sussurro. Em outra vida, talvez sejamos nós a dançar sem medo. Em outra vida, prometo que seremos, respondeu ele. Depois de ouvir tudo isso, minha avó foi embora, tocada. A senhora voltou ao altar com a foto do marido recém-falecido e com um sorriso disse: meu velho sempre cumpre suas promessas, até a última. Desde então, nunca mais vimos aqueles espíritos, mas jamais esquecemos.
Tenho trabalhado em uma agência de marketing em Dublin nos últimos anos. É um bom trabalho, mas ultimamente tenho feito hora extra mais do que gostaria. Meu caminho habitual para casa passa por um parque chamado Stephen's Green, o que reduz cerca de 10 minutos do trajeto comparado a dar a volta nele. O parque geralmente é tranquilo à noite, com o brilho suave das lâmpadas de rua e o distante zumbido do tráfego da cidade. Algumas semanas atrás, depois de um dia especialmente longo, saí do escritório por volta das 23 horas. Ao pisar na calçada, notei um homem do outro lado da rua. Ele usava um casaco escuro e parecia estar olhando na minha direção. Não dei muita importância. As pessoas costumam ficar paradas esperando ônibus ou algo assim. Ajustei meu cachecol contra o frio e comecei a caminhar para casa. Na noite seguinte, saí tarde novamente, e ao sair do prédio, vi o mesmo homem no mesmo lugar. Desta vez, ele estava fumando um cigarro. Olhei para ele por um momento e ele olhou de volta para mim. Seu olhar era intenso, mas ignorei e continuei meu caminho. Nos dias seguintes, sua presença tornou-se constante. Ele estava sempre lá quando eu saía tarde do trabalho, parado do outro lado da rua. Às vezes ele estava fumando, outras vezes apenas observando. Isso começou a me deixar nervosa. Uma noite, ao passar por ele, ele acenou com a cabeça e eu retribuí educadamente, mas apressei o passo. No dia seguinte, mencionei isso a uma colega chamada Alice. Tem um cara que vejo toda vez que saio tarde. Ele só fica parado, olhando. Contei. Ela sugeriu que talvez fosse alguém esperando por outra pessoa, mas me lembrou de tomar cuidado. Quer que eu saia com você hoje à noite? Ela perguntou. Agradeci a oferta, mas não queria causar alarde. Vou ficar bem, garanti. Naquela noite, saí do escritório por volta das 21 horas. Quando saí para a rua, fiquei aliviada por não ver o homem. Comecei meu trajeto usual em direção ao Stephen's Green. As entradas do parque são bem iluminadas e geralmente há algumas pessoas por ali, mesmo nesse horário. Ao entrar no parque, senti-me mais à vontade. O caminho familiar, o farfalhar das folhas e a brisa da noite eram reconfortantes. Mais ou menos na metade do caminho, tive a sensação repentina de que alguém estava atrás de mim. Olhei por cima do ombro, mas não vi ninguém. Ri de mim mesma por ser paranoica. Na noite seguinte, saí ainda mais tarde. Eram quase meia-noite. As ruas estavam bem mais silenciosas, e ao sair do prédio, lá estava ele novamente, do outro lado da rua. Desta vez, ele estava mais próximo da esquina, parcialmente escondido nas sombras. Meu coração deu um salto e decidi chamar um táxi em vez de andar, mas depois de esperar 10 minutos sem sucesso, desisti e comecei a caminhar. Quando me aproximei da entrada do parque, hesitei. O parque parecia mais escuro do que o normal. As luzes da rua estavam mais fracas. Disse a mim mesma que estava sendo uma idiota e segui pelo caminho. Alguns minutos depois, ouvi passos atrás de mim. Eles eram leves, mas acompanhavam meu ritmo. Parei e os passos também pararam. Virei-me, mas o caminho estava vazio. Senti meu pulso acelerar e comecei a andar novamente, mais rápido desta vez. Os passos novamente recomeçaram, acompanhando meu ritmo. Olá, chamei, tentando soar confiante, mas provavelmente falhando. Não ouvi ninguém responder e decidi cortar caminho pela grama em direção à saída, em vez de seguir pelo caminho sinuoso. Enquanto me apressava, tropecei em algo e quase caí. Recuperando o equilíbrio, olhei para baixo e vi um pequeno pedaço de papel dobrado. Contra meu melhor julgamento, peguei e abri. Dentro, em uma caligrafia limpa, estava o meu nome. Com medo, senti até meus cabelos se levantarem. Como isso veio parar aqui? Quem deixou isso e por que meu nome estava nele? Guardei o bilhete no bolso e comecei a correr. Ao alcançar o portão, olhei para trás mais uma vez e vi uma figura de pé sob uma árvore,
parcialmente obscurecida pelas sombras. Era ele, eu sabia. Ele estava apenas parado, me observando. Corri o resto do caminho para casa, sem parar até estar segura dentro do meu apartamento. Minhas mãos tremiam enquanto eu trancava a porta e verificava as janelas, fechando as cortinas. Tirei o bilhete e fiquei encarando meu nome escrito nele. Naquela noite mal consegui dormir e no dia seguinte contei tudo para Alice. Ela ficou alarmada. Você precisa reportar isso, insistiu. Para quem? A polícia? O que eu vou dizer? Que um cara está parado por aí e que encontrei um pedaço de papel com o meu nome. É melhor prevenir do que remediar. Pelo menos avise o segurança, ela disse. Concordei com isso e informei a equipe de segurança do prédio. Eles disseram que ficariam de olho e se ofereceram para me acompanhar caso eu saísse tarde novamente. Naquela noite saí do trabalho no horário, determinada a evitar mais encontros. Caminhei com um grupo de colegas e me senti mais segura. Também não havia sinal do homem. No fim de semana, tentei relaxar e deixar o incidente de lado. Na segunda-feira, convenci-me de que talvez tudo tivesse sido um mal-entendido. Naquela noite, porém, tive que ficar até mais tarde no trabalho mais uma vez. Conforme o escritório ia esvaziando, senti uma crescente sensação de pavor. Alice já havia saído, e eu era uma das últimas pessoas no prédio. Pedi ao segurança para me acompanhar até a saída, e enquanto saíamos não havia sinal daquele homem. Agradeci ao segurança e comecei a caminhar para casa sozinha, decidindo evitar o parque dessa vez e pegar a rota mais longa pelas ruas principais. Já no meio do caminho, após uma caminhada tranquila, parei em uma loja de conveniência para comprar algumas coisas. Enquanto olhava as prateleiras, vi pelo canto do olho alguém do lado de fora da janela. Era ele. Ele estava do outro lado da rua, olhando diretamente para mim. Comecei a entrar em pânico e fui até o caixa, tentando manter minha voz firme. Com licença, você poderia ligar para a polícia? Acho que alguém está me seguindo. O atendente ficou preocupado e assentiu. Esperei dentro da loja até que 2 policiais chegassem. Expliquei a situação e eles saíram para procurar o homem. Depois de alguns minutos, voltaram. Não há ninguém lá fora que corresponda à descrição, disse um deles. Você consegue chegar em casa bem? Eu senti uma mistura de frustração e medo. Não sei, ele estava bem ali, eu disse. Podemos escoltá-la se preferir, ofereceu o outro oficial. Aceitei a oferta com gratidão e eles me acompanharam até o prédio onde moro. Ao chegarmos, um dos policiais me entregou seu cartão. Se você vê-lo novamente, ligue imediatamente. Agradeci e entrei. Naquela noite não conseguia parar de espiar pela janela, esperando vê-lo na rua abaixo. E o vi. Não era uma pessoa de carne e osso, pois em suas órbitas não havia nada e ele desapareceu como fumaça. Mesmo morrendo de sono, não consegui dormir a noite inteira, pois constantemente ouvia sons de passos no corredor. Quando o primeiro raio de sol surgiu, aqueles sons desapareceram e até hoje nunca voltaram. Não voltei a ver aquilo novamente e acabei comprando uma bicicleta elétrica para ir e voltar do trabalho. Isso aconteceu comigo no último verão, quando eu tinha 23 anos. Na época, eu não era muito sociável. Se eu fazia algo social, era porque meus amigos de alguma forma me arrastavam para fora de casa. Essa foi uma dessas vezes. Meu amigo Philip me convidou para uma festa em uma casa por volta das 8 da noite. Foi bem espontâneo, mas eu não tinha nada planejado, então concordei relutantemente em ir com ele. Eu sabia que ele ia me zoar se eu recusasse. Eu não posso mentir. A ideia de uma festa, mesmo com estranhos,
parecia mais atraente do que ficar sozinho em casa. Philip morava em outra cidade, então fazia mais sentido irmos em carros separados. Ele me deu o endereço e eu estava a caminho. No exato segundo em que entrei na rua, Philip desistiu de última hora em ir. Confesso que me deu raiva. Lá estava eu, me sentindo como um completo idiota na frente da casa de um estranho. Irritado, mas determinado a não desperdiçar a noite, decidi entrar. Dirigi até aqui, pensei. Então posso muito bem entrar. Subi os degraus da frente e bati na porta. O dono, Randy, me cumprimentou. Ele parecia ser gente boa, carismático e amigável, sem ser arrogante. Ele me apresentou as pessoas, e as coisas foram realmente menos constrangedoras do que eu esperava. As pessoas foram muito legais comigo, apesar de não me conhecerem. Havia até algumas garotas que eu estava de olho. Decidi aproveitar a festa e pegar umas bebidas. Já era bem tarde, mas a festa ainda estava a todo vapor. Admito que talvez tenha exagerado na bebida. Em um momento, eu estava tão enjoado e tonto que precisei de uma pausa. Devia ser perto das 2 da manhã. Subi para procurar um banheiro, mas todos estavam ocupados. A casa era grande. Talvez fosse o álcool, mas eu estava literalmente me perdendo, tropeçando pelos corredores na parte de cima. Depois de chegar ao último andar, encontrei uma porta que levava a algo como um sótão ou depósito. Desesperado por privacidade, pensei que era um bom lugar para me recompor. Procurei às cegas o interruptor de luz, mas não havia nenhum. Definitivamente era um sótão ou algo assim, pois havia poeira por toda parte. Havia uma janela no canto distante que eu abri, permitindo que entrasse um pouco de vento. O ar aliviou um pouco meu enjoo, então apenas mantive a cabeça para fora da janela. Estava escuro lá fora, e o silêncio me deixou confortável, comparado com o caos lá embaixo. Às vezes, tudo o que você precisa para restaurar seu estado de espírito é uma brisa suave e um pouco de paz e quietude. Quando estava prestes a fechar a janela e voltar, ouvi um barulho fraco, passos nas telhas. Isso não fazia sentido. Eu, curioso, subi no telhado. Levantei-me lentamente e olhei ao redor. Vi algo aterrorizante. Havia 2 figuras mascaradas com sacos saindo de outra janela. Me dei conta. A casa de Randy estava sendo roubada. Comecei a entrar em pânico. E se eles estivessem armados? Em meu estado, escorreguei e arranhei uma das telhas bem alto. Um dos ladrões ouviu e virou a cabeça na minha direção. Ele cutucou seu parceiro, e os dois rapidamente começaram a se mover pelo telhado. A adrenalina correu por mim. Eu não podia deixá-los escapar. Randy tinha sido legal comigo. Decidi agir. Segui os ladrões pelo telhado, mantendo uma distância segura. Eles se dirigiram para uma parte inclinada para uma fuga mais fácil. Enquanto desciam, tirei meu celular para ligar para a polícia, mas em meu estado de embriaguez o deixei cair. O telefone caiu e os ladrões se viraram. "Você quer morrer?" um deles gritou. Com o coração disparado, me abaixei e olhei os arredores, avistando uma telha solta. Sem pensar, peguei e a joguei em direção a eles. Errei, mas o barulho os assustou, fazendo um deles perder o equilíbrio. Ele caiu do telhado, batendo na calha antes de cair no chão. O outro ladrão pulou para uma árvore próxima e desceu rapidamente. Corri até a borda do telhado e vi o ladrão caído, gemendo no chão. Eu precisava alertar todos. Quando me virei para voltar, ouvi sirenes. Alguém deve ter chamado a polícia. Voltei cambaleando para o sótão e desci as escadas, tentando parecer calmo. A festa ainda estava a todo vapor. Encontrei Randy rindo e conversando com os convidados. "Randy, você precisa chamar a polícia. Houve um assalto. Eu vi os ladrões no telhado", eu disse. "Você está falando sério?" ele disse. Enquanto ele corria para fazer a ligação, expliquei o que aconteceu.
Aparentemente, um dos vizinhos de Randy tinha coincidentemente já chamado a polícia para fazer uma reclamação de barulho, o que ajudou demais. Quando eles chegaram, contei minha história, levando-os até o ladrão caído. O homem foi preso, mas seu parceiro havia fugido. A festa acabou abruptamente. Tentei ao máximo parecer sóbrio, mas mesmo depois de tudo o que aconteceu, ainda estava cambaleando um pouco. Randy me agradeceu profundamente. Quanto a mim, estava apenas feliz por ter ajudado, apesar das circunstâncias bizarras e assustadoras. Olhando para trás, ainda não consigo explicar por que os ladrões escolheriam uma casa com uma festa para roubar, mas talvez eles soubessem algo sobre a casa e sabiam que ninguém estaria no andar de cima. Pensei que isso seria o fim da história, mas alguns meses depois tem uma atualização interessante. Estava jogando videogame na casa do Philip uma noite quando ele recebeu uma ligação de Randy, que nos convidou para tomar umas cervejas. Até aquele momento, eu não sabia que os dois eram tão próximos. A primeira coisa que notei quando cheguei na casa de Randy foi que a porta da frente e todas as janelas à vista eram completamente diferentes. Eu não estava lembrando direito da casa. Eu poderia jurar que as janelas e a porta da frente eram brancas, mas agora eram todas cinzas e pareciam muito mais reforçadas. Randy nos mandou entrar e fomos para o porão. Abrimos algumas cervejas e começamos a jogar sinuca. Para minha surpresa, ele me reconheceu da festa e me agradeceu novamente pela ajuda. O que ele nos contou foi realmente louco. Aparentemente, o ladrão que a polícia pegou naquela noite se recusou a delatar seu parceiro e estava cumprindo uma longa pena de prisão por estar envolvido na morte de um senhor. A polícia não conseguiu obter nenhuma pista para pegar o outro cara. Randy nos disse que, não mais de uma semana após o incidente, sua família começou a receber cartas ameaçadoras de um remetente desconhecido, algumas das quais incluíam fotos de Randy e seus familiares. Obviamente, eles relataram esses acontecimentos, mas a polícia não tinha pistas concretas. Um mês depois, a mãe dele notou um veículo suspeito circulando a casa por volta da 1 da manhã, e alguns dias depois, o pai dele afirmou que coisas no quintal tinham sido remexidas e movidas. Em resposta, o pai de Randy aumentou a segurança da casa e até substituiu e reforçou todas as portas e janelas. Eu não tinha ideia de como uma situação assim poderia se tornar séria. Eu não fui à casa dele desde então, mas logo irei e espero encontrá-lo bem.